Olá, meu povo, boa tarde. Olá, vocês que estão assistindo essa aula gravada também, que vai estar gravada, né? Vai estar disponível. Boa tarde a vocês, boa tarde aos nossos queridos tutores que estão aqui. Alexandre, Socorro, Mônica. Tudo bem, né, queridos? Boa tarde, colocando uma playlist aí, não sei se vocês gostaram. Gostaram da playlist? Adorei, maravilhosa, super associada com nossa temática, né? Exatamente. Amei, viu a playlist? Quero o nome dessa música aí que eu perdi. Na hora. Boa tarde a todos. A playlist foi super apropriada. Né? Gostou, né? Eu amei, gente. Eu particularmente gosto muito de alguns estilos musicais. Acho que, por exemplo, artistas como esses, né? São imprescindíveis, assim. Não só para a gente discutir esse tema, mas são realmente muito bons, né? Gente, cadê os alunos? Hoje nós temos somente quatro alunos. Vamos explorar vocês, viu? Paloma, Natália, Kelly, Laírton. Laírton gosta de competir, né? Então, eu vou botar um desafio para ele aqui e vai dar certo. Tô brincando, viu, Laírton? Olha aí. Bem, gente, então vamos iniciar, certo? Boa tarde, Geisa, minha querida. Antes de mais nada, gente, é um prazer estar aqui mais uma tarde com vocês, certo? Olha aí. Geisa muito top. Deu certo, né, Geisa? Chegou bem? Seu microfone está desligado. Cheguei sim, obrigada. Agora sim, deu certo. Agora sim. Você estava perdendo aqui a festa com várias músicas. Sim, não acredito. Plena sexta-feira com várias músicas. Plena sexta-feira, olha, no começo da noite, né, praticamente. Mas some. Geisa perdeu as músicas, né, da nossa festa. A próxima, mas só isso é você, Mônica. Isso é invenção de Mônica junto com o Edson. Não, é só de Edson, viu? Viu, gente? O professor de vocês, ele faz umas playlists especialmente para vocês que estão assistindo em casa nesse momento, né? Que não estão aqui com a gente. Vocês não veem o quanto ele se prepara para esses momentos que são fundamentais, assim, para receber vocês bem, né? E a gente que vê, né, que a gente vê o quanto isso é importante, de receber bem, né, de trazer esse momento como gratificante, você se sentir bem, logo chegar na sala já com música, isso é genial, viu, professor? Eu agradeço. Olha, a dedicação, o comprometimento E o sorriso? Ai, meu Deus. É um sorriso já cansado, Geisa. Não, já mas é mesmo. Mas ainda consegue arrancar um sorriso. Isso que é incrível. O bom é poder se reenergizar, né? Assim, encontrando com pessoas queridas, encontrando para a gente discutir sobre temas muito pertinentes para a nossa educação, como é o caso de hoje, né? Em que a gente vai dar continuidade, né? Um tema que a gente já vem trabalhando desde a aula passada, né, falando um pouco sobre diversidade de uma forma mais ampla, né, dentro da escola. E, nesse sentido, hoje a gente vai dar continuidade para discutir sobre algumas temáticas que eu acredito que são extremamente importantes para nós, enquanto professores, né, trabalharmos na escola, na realidade escolar. E vale salientar que, obviamente, por mais que a gente não seja, por exemplo, professor de uma disciplina que vai trabalhar diretamente com sexualidade, por exemplo, entre aspas, dentro da escola, mas a gente precisa ter atenção que nós podemos intervir em muitas situações em que, de fato, nós, como professores, é o que eu sempre reforço aqui nas nossas aulas, né, nós somos agentes de transformação dentro da realidade escolar. Então, nós temos responsabilidades, né? Não é porque seja um professor de química, um professor de física, que eu não vou intervir na realidade, por exemplo, certo? Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante a gente sempre discutir sobre essas temáticas, tá? Então, quando alguém quiser intervir, só ligar o microfone, tá?
Eu estou silenciando as pessoas justamente para não dar interferência aqui na hora da gravação, mas fique muito à vontade, tá bom, gente? Que às vezes a pessoa esquece de o microfone, aí a gente pode escutar alguma coisa que não é da nossa competência. É por isso que às vezes eu silencio, tá? Mas não é nenhuma estratégia de silenciamento, assim, no mau sentido, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Então, a gente vai continuar sobre essa temática que a gente já começou na aula passada, tá bom? Então, vale salientar que quando a gente fala sobre esse processo, né, sobre falar sobre a diversidade na escola, envolve N fatores, né? Como é que a gente está vendo essa questão dentro da sala de aula? Acho que é muito importante sempre a gente refletir sobre como isso está sendo trabalhado. Será que, de fato, quando a gente pensa nessa realidade, nessa diversidade que existe em sala de aula, quando a gente fala sobre sexualidade, né? Como a gente explicou nas aulas passadas, né? Sexualidade não envolve somente a questão sexológica, fisiológica, né? Mas sim uma gama de relações sociais que existem. Uma delas, por exemplo, que a gente pode até retirar das nossas compreensões aqui, foi um documento muito importante, foi a Declaração de Salamanca, né? Acho que a gente já ouviu falar bastante sobre isso no nosso histórico, né, nas legislações que foram apresentadas, mas quando a gente fala, por exemplo, de necessidades educacionais especiais, ou quando a gente fala sobre essa diversidade, a gente não está englobando somente as pessoas com deficiência, mas sim também as pessoas que sejam dotadas de altas habilidades, que trabalham nas minorias linguísticas, como, por exemplo, os surdos dentro da sala de aula, ou as pessoas que são, de fato, marginalizadas socialmente. Até mesmo a gente pode vislumbrar a figura da mulher, né? Que muitas vezes é depreciada por nossa sociedade, que muitas vezes não, é uma sociedade patriarcal, né? Em que a gente está imerso em relações que há uma desvalorização por conta do sexo, né? Por conta da pessoa ser o que é, né? E isso envolve também os nossos alunos com deficiência, os nossos alunos que têm uma orientação diferente da heteronormatividade, né? Então, aqui a gente deve lançar a nossa reflexão sobre como nós, agentes sociais dentro do espaço escolar, podemos refletir sobre isso, tá? Então, se vocês quiserem fazer alguma manifestação, por favor, usem o chat, ou você que está assistindo essa aula em casa, né? Não sei que horas você está vendo isso, mas se quiser interagir também nos nossos fóruns, tá bom? Fiquem muito à vontade. Inclusive, por falar em fórum, né? Vocês viram que um comentário desencadeado por um aluno, né? Eu acho que foi o Magnus, não sei se foi ele ou foi o David Franklin. Pronto, ele postou lá em relação ao vídeo, né? Aquele vídeo sobre acessibilidade arquitetônica. Muito interessante as discussões lá, e vale salientar que não vale nota não, viu, gente? Aquilo ali é uma discussão maravilhosa para a gente aprender cada vez mais. Não sei se as pessoas que estão chegando estão comentando lá, pensando em nota. Espero que não, espero que seja somente por aprendizado, tá bom? E que bom que vocês estão interagindo com a gente. Vamos passar aqui adiante. Então, o que nós precisamos refletir, justamente quando a gente fala sobre sexo, sobre sexualidade, sobre diversidade sexual, sobre diversidade de gênero, a gente precisa ver o que tem a ver uma coisa com a outra. O que tem a ver os corpos, as nossas capacidades reprodutivas, as diferenças fisiológicas entre as pessoas, os modos de ser masculino ou de feminino, e nem isso, né? Às vezes pode ser nem um e nem outro, ou o nosso senso de pertencer a um ou outro gênero, os focos de sentimento, de atração ou de desejo. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Acho que a gente precisa sempre refletir sobre como nós, educadores, podemos intervir ou podemos auxiliar nesse processo de conhecimento entre as outras pessoas, até mesmo nas nossas relações interpessoais, né? Eu acho que isso fica bem claro quando a gente passa a compreender o outro, né, e o respeito que eu devo ter ao outro, né, fora da minha, do meu ser, né, fora do meu ser, fora do que eu necessariamente preciso dar conta da outra pessoa, né. Então, acho que isso também vale salientar na nossa discussão,
O que vocês pensam sobre isso? Como é que a gente pode ajudar as pessoas, quando a gente está em sala de aula, a compreender um pouco mais sobre sexualidade? E aí, o que vocês acham aí? O que a gente pode fazer para intervir nesse processo? O bom e o ruim de ter somente poucos alunos é isso, viu? Vai sobrar para vocês. E aí, alguém quer falar? Kelly, Laírton, Natália, Paloma, os tutores. Mas primeiramente os nossos alunos aí. Eita, Natália, chega, saiu. Meu Deus do céu. Então, gente... Bom, Paloma, participe, viu? Paloma quer participar. Ela me disse aqui que quer participar. E aí, Paloma, o que você acha que a gente deve trabalhar sobre isso na escola? Pode falar só em áudio, se quiser. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho certeza que não é. Tô brincando. Olha, Paloma, para quem não sabe, olha, faz altas performances maravilhosas. Acompanha os textos, inclusive, dela. Né, Geisa? Você sabe, né, também? Uma querida. Olha, a aluna é excelente, viu? Muito boa. Muito dedicada. Exatamente. Se quiser, Paloma, pode digitar aí no chat, tá bom? Qual a sua opinião sobre isso? Como é que a gente pode trabalhar com essas questões dentro da sala de aula? E você também que está assistindo essa aula, comente lá no fórum de dúvidas, o que você acha sobre isso. Tô quase pedindo um like, né, Alexandre? Se inscreve aqui no canal, gente. Tô brincando. Exatamente. A gente precisa descontrair. Explorando a participação. Não é isso. Ai. Mas que incrível é a gente poder estar nessas relações, né, gente? Nas aulas síncronas, realmente, a gente tem um pouco mais de liberdade, né, de brincar com os assuntos, com a participação das pessoas, né, quando tem. Fica a dica, viu? Kelly, Laírton e Paloma. E, nesse sentido, voltando ao assunto, né, quando a gente pensa na realidade escolar, é o que eu sempre reforço. Nós, como agentes, né, podemos intervir de N maneiras para melhorar esse processo, né, para trabalhar essa questão da sexualidade entre as pessoas, né. Obviamente, a gente não vai ver somente partes específicas, por exemplo, sobre... Uma coisa que muita gente pensa quando a gente trabalha sobre sexualidade na escola é que a gente vai passar um pornô, a gente vai passar um sexo em si, um ato em si. Mas, na verdade, não. É mais, por exemplo, trabalhar a sexualidade para conhecer o nosso corpo, para conhecer como a gente pode se prevenir de assédio, como a gente pode prevenir, né, de ter relações seguras, né, de fato. Então, tudo isso é trabalhado dentro da questão da sexualidade. Mas, eu sou professor de matemática. Onde é que eu vou tirar um tempo do meu conteúdo, que já é difícil, para explicar sobre isso? Não necessariamente você precisa tirar um tempo da aula para isso, né? Mas eu acho que sempre nós temos um papel de confiança dentro da realidade escolar, né? Quando a gente se depara com situações no intervalo, por exemplo. O que a gente pode intervir para que práticas de bullying, por exemplo, não aconteçam, né? Então, aí entra o nosso papel pedagógico nesse sentido, né? Que nós precisamos estar preparados para isso. Tá? Então, eu trago aqui alguns conceitos muito claros, né? Que a gente precisa compreender, não somente como professor, mas como pessoa como um todo, né? A gente aí tem 4 conceitos que são extremamente caros, né? Nessa questão da sexualidade, na diversidade sexual dentro de sala. Não sei se está dando para ver. Vocês conseguem ver bem ou não? É um pouquinho difícil, né? Dá para ver, dá para visualizar, professor. Dá para visualizar? Eu estou conseguindo. Perfeito. Pronto. Então, aqui a gente tem alguns conceitos que são bastante caros. Eu acho que é uma imagem até bastante publicizada. Não sei se todos têm acesso ao conhecimento sobre isso.
Mas a gente percebe, por exemplo, o primeiro conceito que é de identidade de gênero. É como você se vê, como a sua cabeça, né, pensa sobre você mesmo, né? Inclusive está ligado aí, ó, entre as ideias do que seria masculino, do que seria feminino, ou do que não seria, né, necessariamente entre essas duas representações, tá? Então, aqui a gente tem um processo de identidade de gênero. Já a orientação, que até muitas pessoas equivocadamente chamam de opção, vale salientar que não é uma opção, tá? Sempre lembrando daquilo que eu sempre reforço, né? A questão da linguagem. A linguagem impacta diretamente nas nossas práticas sociais, na promoção de práticas que realmente possam incluir as pessoas, e pensar nessas terminologias também faz toda a diferença. Por exemplo, opção não é orientação, tá? Então, orientação é o correto a se falar. Orientação sexual, por exemplo, tá bom? Em que a gente tem, por exemplo... Professor, eu queria só fazer uma... Desculpa, não levantar a mão. Não, sem problema, Mônica, pode ficar à vontade. Não, era só para fazer um complemento sobre o que você disse, né, em relação à questão de que a gente vê muito esse uso, né, de opção sexual, né, e aí eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, porque quando a gente está falando de opção, a gente está dizendo que a pessoa escolhe, né, e ela não escolhe, né, quem é que escolhe numa sociedade que é extremamente heteronormativa, né, que valoriza um determinado grupo de pessoas, você escolhe não ser, vivenciar uma sexualidade que não é bem vista e que não é aceita socialmente, né? Então, a gente precisa refletir nessa perspectiva de que opção fala-se de escolha e orientação não se fala de escolha, né? Se fala de uma característica sua enquanto indivíduo, né? Algo que você tem e que não é você que escolhe, né? Então, era só mais para diferenciar que as pessoas sempre questionam, né? Esse termo opção e orientação, né? Sempre tem esse questionamento e a gente sempre faz essa fala nesse sentido, né? Que a opção a gente está falando de escolha e a orientação não é escolha. Então, quando a gente fala de gênero, a gente está falando de orientação sexual, né? Quando a gente está falando de o desejo que a pessoa sente, né? Em relação aos desejos, em relação ao outro, né? Por quem você se sente atraído, né? Então, é nesse sentido. Só esse complemento. Exatamente, Mônica. E, por favor, fique muito à vontade para intervir quando achar necessário. Inclusive, você é muito mais especialista do que eu. Então, gente, eu acho que é muito, muito massa o que Mônica traz, porque realmente muitas pessoas têm dificuldade de compreender isso, né? Quando a gente fala nessa terminologia opção, é como se fosse um gabarito, né? Eu estou lá escolhendo a melhor resposta, estou querendo escolher o que de fato é melhor para mim. Gente, pense numa sociedade que é extremamente preconceituosa, heteronormativa. Quem é que quer ser LGBTQIA+, aqui? Se fosse uma escolha, né? Quem é que gostaria de sofrer? E o mais impactante é que a gente possa refletir sobre isso, que muitas vezes colocam as pessoas que são LGBTQIA+, no canto da parede, dizendo assim, você precisa escolher tal forma, você precisa se representar de tal maneira, você precisa namorar, constituir uma família de tal maneira, né? Então aí a gente tem um processo que é muito mais difícil e que a gente tem um papel muito importante, né? O que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Para contribuir para que práticas, né, discriminatórias sejam acabadas, que a violência tanto física quanto, né, verbal ou psicológica possa ser mudada, né, dentro da nossa realidade escolar. Vocês viram, por exemplo, no clipe, né, que estava sendo mostrado antes da gente começar a aula em si, né? Infelizmente a gente não dá para gravar por conta de direitos autorais, já que essas aulas vão para o YouTube, né, para depois serem postadas na plataforma, né? Então a gente tem direitos em relação aos artistas, né? Mas você percebe, por exemplo, na música, né, muitos processos que são dificultosos e que acontecem muitas vezes dentro da nossa escola, né? Acho que a maior parte das nossas relações, né, com outras pessoas, eu digo de uma maneira bem mais ampla, né, acontece na escola, primeiramente. É o primeiro espaço em que a gente vai conviver com outras pessoas, né, obviamente para além do círculo familiar, né, em que a gente tem aí. A gente aprende a lidar com o outro, a gente aprende a trabalhar em grupo, a gente aprende sobre N coisas,
né? Então, é muito importante a gente ver sobre isso. Então, falando especificamente sobre sexo biológico, né, a gente tem aí uma situação que é muito delicada, né, em que a gente tem tanto o sexo biológico, né, que é considerado o de macho, o de fêmea, o de que seria de masculino e feminino, e até mesmo nenhum dos dois, né, ou ter os dois aparelhos reprodutivos, por exemplo, né, quando a gente fala sobre a intersexualidade. Mas isso daí a gente precisa ter claro que o nosso sexo biológico não nos define que só porque eu tenho uma vagina eu vou ser uma mulher, não é porque eu tenho um pênis que eu vou ser um homem, né? Então isso precisa ser muito claro, e por isso que a gente traz essa divisão justamente para compreender como se dá a pessoa, né? Então a gente precisa ter sempre cautela, né? Inclusive há uma problematização muito grande, por exemplo, quando nasce uma criança, né? Que sexo ela tem, né? Aí, eis uma coisa que precisa ser sempre discutida, né? Que a gente vê cada vez mais, né, pessoas fazendo, sei lá, um chá de baby, aí tem lá toda aquela revelação do sexo da criança, aí quando a gente percebe essas relações, né, sei lá, a criança ela se identifica enquanto masculina, né, enquanto homem. E aí? Ela tem uma vagina, mas isso não a define, certo? Mônica, por favor. Eu ia falando justamente dessa perspectiva, né, a questão das cores, a representação que as cores têm do masculino e do feminino, né, que é uma construção social, né, de que determinados tipos de cores são destinados a determinados tipos de sexo e determinados tipos de cor a outros tipos de sexo, né, que isso as pessoas associam como algo que é inato, né, que está associado a uma questão biológica, quando na verdade a gente vai perceber que é uma construção histórica, né, que foi construída ao longo dos séculos. E aí isso é muito, muito complicado, porque assim, é até difícil para você explicar para as crianças, né, porque eu tenho uma experiência na minha família. Eu tenho um sobrinho, eu tenho 3 sobrinhos, né, e tem um sobrinho mais novo, e aí ele convive muito com a irmãzinha dele, né, que é a do meio. E aí, assim, ele quer brincar de boneca porque ela é a mais próxima a ele, é a mais nova. E boneca é muito mais interessante do que outros brinquedos, né? Então, os meninos, alguns meninos, algumas pessoas... E aí eu sempre fico orientando, explicando para a minha família que o fato da pessoa estar usando determinado brinquedo não identifica a sexualidade, a identidade da pessoa. E aí, assim, isso é muito difícil de desconstruir dentro da família. Dentro da escola mesmo, vocês vão ter essa experiência de que, às vezes, a gente tem um grupo de crianças e aí a família ou alguns professores ou a própria direção da escola tenta separar os grupos entre a questão do sexo biológico, né, de que não pode brincar determinadas brincadeiras. Meninos e meninas também não podem brincar de bola, né, eu sofri isso na minha infância, porque eu adorava brincar de bola e queria brincar de bola com os meninos, só que minha mãe dizia que não, porque só quem podia brincar de bola era menino. E aí eu vivia muito frustrada, porque para mim era mais divertido estar jogando bola na rua do que ficar brincando de boneca em casa. E aí a gente sabe que isso afeta muito a gente não entende, né? A gente não entende porque tem que ser assim. E, na verdade, a gente percebe que é uma construção social de que os tipos de brincadeira, as roupas, e isso é muito difícil para uma criança entender e se adaptar a esse contexto. E a gente precisa trabalhar isso dentro da escola, né? Para mostrar, e trabalhar com os pais, né? Para mostrar que isso é uma construção social e que a criança ela pode brincar com o que ela quiser, que isso não vai definir a sexualidade dela, a identidade sexual dela, a orientação sexual. E aí a gente fica muito nessa... Eu tenho esse trabalho na minha casa, estou trazendo a experiência pelo trabalho que eu tenho na minha casa. Meu sobrinho gosta de coisas rosa. Minha sobrinha ganhou um óculos rosa e ele ganhou um azul. Ele queria o rosa, ele não queria o azul, porque o azul é feio, o rosa é divertido, é colorido. E se ele um dia tiver uma identidade sexual e tiver uma orientação sexual diferente da heteronormatividade, eu também trabalho nessa perspectiva também. Se for, não vai ser esses brinquedos, não vai ser essas roupas, não vai ser os gostos dele que vai determinar quem ele vai ser, é uma construção, né? Ele vai se construindo. Então, essa definição, né? Se eu gosto de determinada coisa, vai determinar a minha identidade.
vai determinar a minha orientação sexual, né? É algo que a gente precisa estar trabalhando dentro da escola. Por isso que essa discussão, você falou, fez aquela pergunta no início, né? Por que é importante trabalhar na escola sobre esses assuntos? Porque esses assuntos, eles são assuntos do nosso dia a dia, né? E que isso gera muita frustração, isso gera muito adoecimento, né? Isso gera muito mal-estar. Então, a gente precisa estar trabalhando no ambiente escolar e junto com os pais, com a comunidade, de uma maneira geral, né? Com certeza, Mônica. Eu acho que você, como sempre, abrilhantando, assim, com muitas coisas bastante pertinentes, viu? Tenho certeza que você faz toda a diferença. Gente, olha, eu acho que é muito claro isso, por exemplo, quando vocês pensam na realidade escolar de vocês, enquanto alunos, por exemplo, do ensino fundamental, ensino médio, né? Até mesmo na graduação. A gente vê, assim, divisões sexistas, né? Por exemplo, vamos fazer um grupo das meninas e um grupo dos meninos. Vamos jogar isso. Aí só os meninos vão. Não, mas tem que ser uma equipe mista. Coloca só uma menina lá no time de futebol, por exemplo. Gente, que práticas nós estamos perpetuando na escola? Que práticas, por exemplo, sei lá, um de vocês aqui, o Laírton. Laírton, tu é da matemática, né, Laírton? Sim, sim. Pronto. Laírton vai fazer uma dinâmica lá com os alunos, aí ele divide assim, vamos ficar um grupo das meninas e um grupo dos meninos. Será que de fato é interessante? Será que de fato faz com que tenha, sei lá, alguma diferença, por exemplo, nas respostas matemáticas que eles vão dar, por exemplo? Acho que não, né? Então, a gente precisa pensar em que práticas como essa só perpetuam determinadas questões, né, que já de fato são problematizadas. Por que a gente vê a mulher, por exemplo, algumas vezes, né, uma boa parte das vezes, na sociedade patriarcal, a nossa, né, como inferior? Por que ela precisa ter um salário menor do que o homem? Por que o homem justamente tem esse papel social de muitas vezes representado como maior, como mais forte, a mulher como mais frágil, a mulher como mais delicada, né? A gente precisa também problematizar sobre isso. Inclusive, há uma discriminação muito grande, né, quando a gente vê pessoas que transgridem isso. Por exemplo, o sobrinho da Mônica, né? Ao tentar brincar com a boneca, ele é extremamente podado, né? As pessoas dizem, não brinque com isso é coisa de menina, né? E, inclusive, no espaço escolar, a gente vivencia isso muito mais forte, né? Porque um pai, muitas vezes, obviamente tem casos, né, de agressão realmente mais violento, um processo um pouco mais difícil, né? Mas, geralmente, um pai deve cuidar, e cuida, né, da criança. Mas imagine uma pessoa que não tem uma relação direta, né, uma relação familiar com essa pessoa, né? Então, aí a gente pode intervir nesse processo, né? Eu trago até aqui algumas questões para a gente trabalhar sobre, tá? Mas voltando aqui ao nosso campo, né, a nossa matriz de diversidade de gêneros. Quando a gente fala, por exemplo, sobre identidade, orientação sexual, sexo biológico e expressão de gênero, são coisas completamente distintas, tá? Em que a gente precisa sempre pensar em como isso impacta diretamente nas nossas relações sociais, tá? E a gente vê o nosso último item aqui, que seria expressão de gênero, né? Que seria como a gente demonstra, né, para a nossa sociedade, por exemplo, as roupas que nós usamos, os adereços, como a gente realmente se expressa, tá? Então, aqui a gente pode ter tanto relação entre algo mais masculino ou algo mais feminino, inclusive nenhum dos dois, né? Uma expressão não binária, né? É possível também ter essa expressão, tá? Imagine, pois, você vê lá uma menina usando calça jeans. Até um tempo atrás, isso era extremamente revolucionário, né? Extremamente difícil de ser compreendido. Nossa, como é que ela está usando um terno? Como é que ele está usando uma saia, né? O que de fato faz com que uma roupa, gente, um pedaço de pano, represente o que a gente é, né? Então, aí, a gente já começa a problematizar sobre algumas coisas. Seu aluno, sei lá, chegou com maquiagem na sala. E tem muitos colegas que não compreendem isso,
né? E taxam já, né? Eu acho que até mesmo a gente pode compreender que crianças afeminadas, por exemplo, chegam na escola e são muitas vezes machucadas, né? Violentadas mesmo, tanto verbalmente, quanto psicologicamente, quanto fisicamente, né? E isso são práticas que também nós podemos intervir, né, enquanto educadores e educadoras, né? Acho que sempre a gente deve também ter um papel importante nesse processo de acolhimento dessas pessoas, no processo de inclusão, né? Quando a gente fala inclusão, a gente não está falando só de deficiências, não, a gente está falando das pessoas que são marginalizadas, das crianças negras, das crianças LGBTQIA+, né? Então, a gente precisa também ter esse papel de responsabilidade, certo? Quanto a essas tecnologias, vocês compreendem agora de uma maneira mais clara? Se tiverem dúvidas, vão falando, tá? Vou passando aqui. Então, o que geralmente acontece na escola? Existem algumas situações aqui que eu trago, né, que foram baseadas no material que tem da Nova Escola, tá? E eu trago aqui para vocês, para a gente discutir um pouquinho. Aí, quando eu apresentar um caso específico, eu gostaria de ouvir vocês, ver o que vocês, por exemplo, fariam. Que estratégias vocês poderiam tomar para a gente evitar, ou pelo menos mediar, escutar, ou aprender com situações como essa, em que tem envolvidos alunos ou alunas ou alunos, né, que sejam LGBTQIA+. Inclusive essa terminologia, essa termo, LGBTQIA+. Vocês conhecem o que é? Essa é uma pergunta. Não retórica. Pronto. Inclusive a gente tem aqui um videozinho só para mostrar para vocês que a gente fez, tá? Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Inclusive, é importante vocês conhecerem, pelo menos basicamente, né, compreender um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Eu trago aqui algumas situações em que vocês vão me apresentar estratégias. São situações em que pode acontecer, que geralmente acontece na nossa realidade escolar, tá? Que é para a gente discutir um pouco. Então, vamos lá, para a primeira delas. O medo de revelar a orientação sexual e identidade de gênero. O que a gente pode fazer, por exemplo, para tentar mediar esse processo, né? O que a gente pode fazer? O que vocês acham? Para a gente evitar que essas pessoas tenham medo, né, de ter um espaço aberto, de ter uma conversa com você, por exemplo, como professor dela, para falar sobre essa questão da sua orientação. Não é bem revelar, né, mas sim conversar abertamente sobre. E vale salientar que se revelar não é como se fosse algo escondido, né, mas geralmente cada pessoa que é LGBT, que ia mais, né, ela tem um processo, né, de aceitação da construção da sua própria identidade, tá? Ela está dizendo que não sabe. Alguém tem alguma ideia do que a gente pode fazer para deixar essas pessoas, né, à vontade para falar sobre essa questão, sobre a sua identidade de gênero, por exemplo? E aí, Israel? Eu acho que, ao meu ver, as escolas hoje elas pecam muito nessas questões já que a gente fala tanto no currículo, nas questões de áreas diversificadas, só que essas temáticas já vêm, né, em boa parte, principalmente na área de ciência, mas não é falado. Eu creio que poderia ser criado alguns projetos interdisciplinar ou multidisciplinar para se trabalhar em diálogo, né? A gente sabe que hoje a escola ela são heterogêneas, mas infelizmente as escolas entendem que se não for um conteúdo que for cognitivo, não deve ser trabalhado. Essas questões devem ser, por acaso, falado algo bem específico se for um projeto didático. Eu acho que falta mais nas escolas é envolver a questão do diálogo nas suas rotinas, nas suas práticas pedagógicas, que eu acho que não existe. Então, eu acho que
na própria sala, né, de atendimento, ou nas escolas que hoje trabalham com um profissional de orientação, isso poderia ser montado pelo menos uma vez, né? E ser convidados profissionais como assistentes sociais, psicólogos do município. Não necessita necessariamente ter esses profissionais na escola, que utilizem dos recursos que o município tem, né? Da assistência social, do próprio NASO, já que a gente tem a PC, que possa estar, as escolas estar requisitando. Eu acho que isso poderia ser uma estratégia. Obrigado. Show de bola, Israel. Acho que também concordo com você. Muitas vezes a gente não vê uma determinada importância para essa temática dentro da escola, né? Eis aí a importância da gente pensar em como a gente pode intervir nesse processo, né? Acho que, deixa eu ver aqui o chat, algumas pessoas falaram, enquanto isso, Mônica, fique muito à vontade, meu querido. E é só complementar o que Israel disse, que é bem relevante, né? Eu acho que é importante que seja trabalhado essas atividades em relação, de uma maneira geral, com teatro, com música, né? Fazer essa interdisciplinaridade para falar sobre essas temáticas. E aí, numa situação, né? Que eu sei que é uma situação difícil, que a gente fica sem saber como lidar. Eu acho que em situações difíceis, em que a gente não sabe como lidar, o primeiro passo é escutar o outro. Escutar, ouvir suas necessidades, tentar, junto com a criança, ou com o adolescente, ou com o jovem, ou com a pessoa adulta, né, caso seja uma situação de jovens e adultos, ouvir suas necessidades, tentar estabelecer um diálogo, tentar propiciar um ambiente de acolhimento, de apoio, de suporte, né? Se colocar como profissional que está disponível para o que a pessoa precisa e tentar trabalhar de forma coletiva esses medos, né? E aí trabalhar de uma maneira geral, né? Como eu posso fazer enquanto profissional da educação, de modo que eu possa tornar esse ambiente mais confortável para que a pessoa ela possa ter menos medo, né? A gente vê que muitos adolescentes, né? Aí eu falo também de uma experiência, eu já fui psicóloga da UFCG, e na UFCG a gente tinha uma escola técnica de saúde que tinha ensino médio e tinha ensino técnico, né? Na verdade, lá ainda tem, né? Eu digo, tínhamos porque quando eu fazia parte, né? Antes de vir para a UFESA. E aí lá a gente tinha uma escola que tinha ensino médio dentro da própria universidade, tinha uma escola que tinha ensino médio, estilo IFRN dentro da própria universidade, a UFCG tem isso. E aí, lá em Cajazeiras, que é lá em Cajazeiras, a gente tinha o ensino médio e a gente lidava com essas situações de jovens, de adolescentes que estavam nesse processo de afirmação da sua orientação sexual e muitas vezes eles se sentiam mais confortáveis dentro da escola do que dentro dos seus próprios lares, porque na escola ele tinha esse apoio, esse suporte. E aí a gente tentava fazer um trabalho de orientação com eles e com a comunidade. E aí, quando eu digo a comunidade, nas reuniões com os pais, né, tentar tratar sobre essas temáticas, da importância de escutar seu filho, de tornar o ambiente familiar mais acolhedor, né, de tentar desmistificar e tentar desconstruir esses preconceitos que existem. Eu acho que esse pode ser um caminho para que a gente possa tornar a escola um ambiente acolhedor e também fazer com que ele também, quando volta para casa, não seja um ambiente hostil também, né, que você deixe de ser você mesmo, que é o que acontece muito, né, a gente vê na universidade, que na universidade os nossos jovens e adolescentes e as pessoas adultas que fazem a universidade lá, elas conseguem ser elas mesmas. E aí, quando você volta para casa, você deixa de ser você mesmo, né? Porque em casa você tem um ambiente hostil, principalmente nessa situação relacionada à orientação sexual, à identidade de gênero, né? Muitos jovens que depois que chegam na universidade é que realmente, em virtude do ambiente acolhedor, do apoio, do suporte, né, quando vem para a moradia, que realmente se percebe, sabe, na verdade já sabia que sua identidade sexual era trans, e aí quando chega na universidade é que você realmente tem esse ambiente acolhedor e que possibilita com que você realmente mostre quem você é, né, e você passe a ter essa autonomia, né, não é que na universidade, a gente tem muito isso, né, não sei se a Epson já escutou isso, mas é como se eu acho que vocês também, né, como se a universidade tivesse mudado as pessoas, né, as pessoas deixaram de ser elas, quando na verdade a universidade, ela deu um espaço acolhedor, ou a escola, para que a pessoa ela fosse ela mesma, ela sempre foi, só que ela tem medo de ser o que ela é, né, porque não é uma coisa que você é construído, você é, né, você tem uma identidade sexual, você
ter uma orientação sexual, né? E isso é muito, muito, muito complexo, eu sei que é uma discussão complexa, eu não falo também do meu lugar de fala, né, falando nesse sentido, mas como leitor e como profissional, né, que acompanha vários casos e várias situações, e aí eu vejo que Israel falou sobre a questão de convidar os profissionais da área da assistência social, né, da psicologia, do serviço social para as escolas. Eu penso já que é fundamental que esses profissionais sejam da escola, porque quem vem de fora não conhece a realidade da escola, então vai falar de um lugar que você não faz parte. Então, eu acho que, assim, para a gente lutar cada vez mais para que essa lei que foi aprovada o ano passado, né, da inserção do psicólogo e do assistente social na escola, que são profissionais muito importantes nesse processo, né, de tentar trabalhar junto com os professores. Então, tá nessa luta, mas eu entendi o que ele quis dizer, de enquanto não tem isso, convidar os profissionais de fora. Eu entendi nessa perspectiva. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar que tem uma legislação aí e lutar para que essa legislação ela seja efetivada, né? Então, era nesse sentido que eu queria fazer essa colaboração e completar. Show de bola, querido. Eu também acho que a gente, né, deve, já que o nosso país é muito burocrata, né, e a gente precisa sempre de leis, né, algo que já vem acontecendo, por exemplo, em outros países mais desenvolvidos, né, de já terem esses profissionais no ambiente escolar, que você vê a importância. Eu tenho certeza que Mônica é super atolada de atendimento, assim, no sentido de que há muita procura e poucos profissionais. Imagine no campo escolar, né, em que a gente tem tantos professores quanto uma gama maior de alunos, né? Então, acho que é importantíssimo que a gente também pense nessas legislações como uma ferramenta de cobrar, né, das instituições uma proposição melhor, né, de ajuda para os nossos alunos e professores de fato, para quem faz aquele ambiente escolar. Eu trago aqui algumas estratégias que são possíveis a gente realizar em relação a essa demanda, né? Oferecer espaços de escuta, algo que até mesmo já foi falado aqui no chat, né? Natália trouxe, por exemplo, que acha que a gente deveria, né, deixar a pessoa muito mais à vontade para ela saber que o ambiente escolar é um ambiente laico e neutro, né, sem julgamento. Eu já não tenho tanta certeza em relação a isso, né? Não é sem julgar, a gente deve promover, mas sempre haverá julgamento, sim, sempre haverá preconceito, né? A gente sabe muito bem sobre isso. Sempre falar, né? Sempre você deve esperar, no caso, que esse indivíduo, né, ele lhe procure. Não é simplesmente você achar que determinado aluno ou aluna, ou aluno seu, tem uma determinada característica, determinada orientação que você vai. Vamos aproveitar, fazer um workshop, vamos convidar aquele determinado indivíduo para fazer uma palestra. Não é bem assim, né? Então, sempre esperem, né? Estejam disponíveis para que isso seja proporcionado, né? Deem espaços de escuta, jamais exponha esse estudante, né? Por mais que seja de uma forma boa, sem preconceito, né? De uma forma curiosa, por favor, sempre aguarde a situação, ou aguarde a pessoa lhe procurar, deixe disponível isso, né? Respeite o tempo dessa pessoa, é muito importante, e mostre que você tem, essa pessoa pode ter segurança ao se abrir com você, né? Ao falar sobre a sua intimidade. Que, querendo ou não, no ambiente escolar, às vezes a gente não tem tanto tempo de conversar, né? Por exemplo, sei lá, os professores de aula de química, né? Vão dar 2 aulas lá durante a semana inteira e é muito difícil, tanto bater o conteúdo, quanto pensar no atendimento mais próximo dos alunos, mas isso não é impossível, né? Pensar em outras realidades, sei lá, você tentar conversar na hora do intervalo, não sei, você está indo de uma sala para outra, conversar com o seu aluno, tentar alguma estratégia. Hoje, nas redes sociais, né, no ensino remoto, a gente vê que tem mais ainda a possibilidade, tem grupos de discussão, né, dentre outros. E sempre converse de maneira franca, né, e com suporte. Acho que você dá esse poder, né, essa possibilidade de escuta é muito importante nesse sentido, tá bom?
Em relação a ouvir xingamentos e sofrer agressões, é uma das coisas que também acontece com bastante frequência no ambiente escolar, né, em que muitas vezes a gente tem terminologias que são usadas, por exemplo, aqui são palavras realmente que muitas pessoas já ouviram, né, ser chamado de Maria Sapatão, de caminhoneira, de mulherzinha, de boiola, né, de mariquinha, dentre outros, são expressões extremamente comuns de se ouvir no ambiente escolar. O que a gente pode fazer para tentar ajudar nesse processo, né? Quando a gente identificar uma determinada prática discursiva como essa, de agressão, mesmo que seja por brincadeira, né? O que a gente pode fazer? O que vocês acham? Expressões cruéis, exatamente, Isa. O que vocês acham que a gente pode ajudar nesse processo? Por exemplo, eu identificar que um aluno meu está fazendo isso com outro durante a minha aula. Estou escrevendo lá no quadro, ou estou apresentando meus slides no Google Meet, aí um determinado aluno fala no chat: ei, não sei o quê. E aí? O que vocês fariam? Esse é o momento de intervenção pedagógica que vocês poderiam falar, tá bom? Ótimo, olha aí. Natália falando de chamar a atenção do aluno em particular e conversar sério a respeito. Sim, importantíssimo. Mais alguma proposta? Eu trago aqui algumas estratégias que são possíveis. Tá? Quando a gente passa a pensar nessa questão do bullying em si, né, do preconceito em si, a gente deve fazer um trabalho preventivo, né, talvez a importância de ter esses profissionais dentro da escola, que podem promover ações que vão ser tratadas antes, né, de prevenção, justamente para não acontecer muitos desses problemas que, de fato, a gente já vivencia em algumas realidades escolares, né. Problematize o que é, por exemplo, ser masculino, o que é feminino, o que é, de fato, que constitui um homem ou uma mulher, aquela expressão de que homem não chora, né, que até comentaram aqui no chat, sobre essa questão de sexo, né, que a gente tem muito claro, né, e muitas vezes é fator de grande discussão, né. Então, a gente precisa sempre problematizar isso também com o nosso aluno, botar ele para refletir, né. Não é simplesmente a gente dizer, olha, sua atitude está errada, mas está errada por quê? Né? Por que você está fazendo isso para machucar um outro colega? Né? Falar da importância do respeito, abrir um espaço de escuta para essas denúncias, né? Pronto. Para o Socorro despertar, né, esse senso em relação à educação, a essa questão, né, que está sendo trabalhada. Acho muito imprescindível isso. Estabelecer combinados e também sanções, né, para casos de agressão, seja elas verbais, né, físicas ou psicológicas, e até mesmo hoje a gente vê, por exemplo, o cyberbullying, né, para quem não sabe, é o bullying, em fato, em si, né, praticado pelas redes sociais, né, pela internet como um todo, tá? Vamos lá para mais uma situação. Ser vítima de assédio sexual. O que vocês acham que a gente pode fazer? Olha aí, Geise dando a ideia, né, de fazer um projeto interdisciplinar, palestra com esses alunos, famílias, com dramatizações. Excelente dica, Geise. Excelente mesmo. Entra até mesmo no que Israel falou, né? Muitas vezes esses conteúdos não são trabalhados de forma direta dentro da sala de aula. Eles precisam de um projeto específico, né, para ser trabalhado, mas por que não pensar no calendário escolar ter momentos como esse, né? Então, aí, uma grande importância. Como a gente pode fazer para ajudar nesse processo quando temos alunas ou alunos que são vítimas de assédio sexual? Além daquele processo de escuta, né, acho que a gente tem muito claro, por exemplo, quando a gente trata sobre pessoas LGBTQIA+, que há uma fetichização, né,
por exemplo, em relação às lésbicas, chamam de depravado a gays, né? Ou uma hipersexualização das pessoas que são transexuais, né? Cria uma falsa legitimação, né, como a gente expõe aqui, que os agressores, né, as pessoas que praticam esses delitos, né, ficam tipo como se fossem respaldados, simplesmente porque a pessoa ela é lésbica, porque ele é gay, né, ou porque a pessoa é trans, né? Então, como se desse o consentimento. Olha, você pode abusar, né? Uma pessoa qualquer, né? Uma pessoa que pode fazer tudo, né? Que não é valorizada socialmente, né? Então, aí a gente tem um processo que também perpassa a escola, no sentido em que a gente percebe que muita coisa acontece na escola, gente. Muita coisa acontece na escola. O horário do intervalo, para muitas crianças, é perturbador, né? Tem crianças que realmente ficam acometidas no seu canto, né? Não conseguem interagir com outras coisas, justamente por não se sentir um ambiente acolhedor. Então, aí a gente tem um processo que também a gente deve ter essa cautela, né? Então, eu acho que discutir sobre a sexualidade, né, de uma maneira bem mais ampla, né, por exemplo, nos projetos que foram apresentados aqui, né, pensar nas condições de respeito entre todos, né, é fundamental, demonstrar carícios apenas para os héteros. Quando eu coloquei essa afirmação aqui, geralmente a gente pode ver que a heteronormatividade é muito mais comum do que outras demonstrações de afeto, por exemplo. É muito comum a gente ver adolescentes, né, sei lá, ensino médio, meninos e meninas que são namorados, se beijam tranquilamente. Dá um selinho, por exemplo, dentro da aula, e para todos é comum. Mas imagine, pois, um casal de meninas. Será que seria tão comum? O mundo acaba, exato, Paula. A gente vê aí que não é comum, né? Não é comum e não é naturalizado. Então, a gente tem aí um processo que é muito difícil, né? A heteronormatividade está muito, muito ligada, por exemplo, a essa questão, né? O que permite, o que faz com que esses casais, né, que são héteros, eles demonstrem afeto tranquilamente e a sociedade não tem nenhuma sanção. E já quando acontece uma prática de pessoas que são lésbicas ou de pessoas que são gays, né, tem esse estardalhaço, né? Por isso que é importante a gente pensar, será que essas práticas são permitidas apenas para um determinado público, ou se são para todos, ou para nenhum? Acho que é preciso a gente demarcar sobre isso, né? Andar de mão dada, ok, né? Demonstrar, sei lá, um beijo de novela, será que é apropriado, né? Seja para um casal hétero, ou para um casal homossexual, por exemplo, né? Então aí a gente precisa ter também reflexão sobre isso. E obviamente quando a gente parte, por exemplo, para a questão do assédio, é muito claro que a gente precisa demarcar que não é não. E ser isso muito trabalhado com as pessoas na nossa realidade escolar. Por exemplo, a gente vê muito isso sobre questão de assédio, né, dos meninos com mulheres, né, justamente pela sociedade patriarcal que a gente tem hoje. Então, o que a gente pode fazer para ajudar, né, a refletir sobre isso? Então, esse é o nosso papel. Eu simplesmente não trago, assim, receita de bolo aqui, vocês percebem, né? Porque vai depender muito da sua realidade, das pessoas que convivem, de você ter abertura para isso também, tá bom? Sentir-se desconfortável em banheiros e nas aulas de educação física. Olha aí, uma coisa que muitas pessoas reclamam, né? Nessa matéria da nova escola, a gente tem isso muito claro, por exemplo, que nos banheiros, né, e nas atividades de educação física, há uma exposição do corpo em si, né? Então, aí entram N questões que são possíveis, né, de serem discutidas. Por exemplo, a questão do banheiro, né? São locais muito comuns de termos agressões, né? Sejam elas voltadas para o assédio, ou de forma verbal, ou sexual em si, né? Acontece muito
não se enganem, né? É preciso que a gente crie, por exemplo, uma possibilidade, né, de que a gente possa criar espaços para denunciar essas ocorrências e que, de fato, sejam eficientes, seguros, né, para essas pessoas. Nada pior do que o aluno se sentir, né, violentado de alguma forma, fazer essa denúncia, né, para uma determinada pessoa, ou seja, por exemplo, o diretor, o professor em si, e não ser feito nenhuma ação, nem de punição, nem de reflexão, nem de nada, né? Então, as pessoas ficam realmente cada vez mais intimidadas a fazer denúncia e simplesmente se calam, né? Ou as que denunciam isso, né, são taxadas de uma forma completamente absurda, né? Então, é preciso que a gente estimule, inclusive, essa cooperação. Por exemplo, nas aulas de educação física, né, quando a gente traz isso. A divisão entre meninos e meninas, né? Vamos agora os meninos vão jogar futebol e as meninas vão pular corda, vão pular elástico, sei lá, fazer alguma atividade que, entre aspas, seja de meninas, né? Então, aí a gente tem um problema de dividir de uma forma muito mais sexista. Então, a gente precisa ter sempre cautela e repensar em como nossas práticas, enquanto professores, denunciam e fazem com que se perpetuem algumas práticas, tá bom? Gente, eu trago aqui para vocês um pequeno vídeo, não sei se está dando para passar aqui, mas eu vou disponibilizar para vocês, basicamente falando sobre aquela sigla, né? LGBTQIA+, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo projetar aqui para vocês. Caso não, eu disponibilizo no Moodle. Que eu estou dando play aqui e não está indo. Tipo como se eu desse play, não vai. Mas, enfim. Não está indo, gente. Mas, basicamente, o que a gente pode compreender? Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. Espera aí. Se alguém quiser falar alguma coisa, comentar sobre algo, fique muito à vontade. Epson, boa noite. Oi. Enquanto você vai, eu vou trazer aqui alguns pontos para a gente pensar também, né? Essa complexidade da escola em relação à diversidade sexual. Muitas vezes nós temos o primeiro contato com o preconceito em relação à nossa identidade sexual, à nossa identidade de gênero, na escola. As pessoas apontam para nós uma determinada identidade que nós nem sabemos que aportamos, por uma questão de imaturidade, por uma questão ainda de uma juventude que não nos proporcionou experiências de viver uma identidade, uma orientação sexual. E sempre esse apontamento ele vem carregado do preconceito, né? Fazendo com que a gente se sinta inferior, né? E aí eu estou pontuando aqui o lugar de fala porque eu sou gay, né? Então eu sou um professor gay, hoje dentro da escola pública, e eu vivo tudo isso aí que vocês comentaram, que foi colocado pelo Epson, né? Hoje eu vivo na condição de professor e eu também passei por isso na condição de aluno. Muitas dessas situações que são colocadas aí, que a reportagem que o Epson usou como fonte, né, não é uma realidade nova, né? Eu estudei nos anos 90, então a gente está aqui com 20 anos, 30 anos, e pouca coisa nós percebemos que mudou, né? Tivemos avanço. Hoje, enquanto profissional, quando eu olho a postura dos profissionais do passado, eu percebo que houve avanço, sim, mas nós temos ainda um longo caminho a percorrer. Primeiro porque a escola, ela é parte da sociedade. A sociedade não mudou, então não tem como a escola ter mudado, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar. Segundo é que, nos últimos anos, nós percebemos que movimentos conservadores, eles cresceram na nossa sociedade de um modo gigantesco, né? Falas absurdas no sentido de defender modelos de sociedade, modelos de corpo, modelos de
comportamento sexual, e todas essas falas, elas vão se materializar na escola, né? Vocês podem prestar atenção que sempre que vai ter um projeto de lei para abordar qualquer coisa, vai para a escola, vai para a escola, como se a escola fosse essa instituição revolucionária que fosse dar conta de tudo, né? Dentro das estratégias, né, eu acho que foi muito bem colocado aí, não existe uma receita de bolo, né? Existem tentativas e mais tentativas. Mas eu acredito hoje, o pontapé inicial é isso, é você estar disposto a ouvir e tratar e abordar esses temas com naturalidade. É fazer com que o aluno ele se sinta um ser natural, normal, assim como todos os outros. E mostrar para os outros alunos heterossexuais que aquele aluno trans, que aquela aluna lésbica, que aquele aluno gay, ele é um aluno como outro qualquer, né? Não é a sexualidade dele que o define enquanto sujeito, enquanto estudante, enquanto pessoa. É um processo difícil? Porque os alunos, eles vêm para a escola com uma carga de preconceito muito alta, né? Com todos esses padrões de comportamento que eles escutam em casa, que eles escutam na igreja, que eles escutam no bairro. Então, dentro da escola, por ser a escola de fato não é um lugar acolhedor, né? Mas o aluno também que tem falas preconceituosas, ele também se sente acolhido na escola. Então, ele acredita que ele pode reproduzir essas falas, porque na cabeça dele é natural. Então, tanto temos que ter um olhar para com esse aluno que é vítima do preconceito, mas também nós temos que ter um olhar para esse outro aluno que é o propagador desse preconceito, que muitas vezes ele está ali verbalizando determinadas expressões, praticando determinados atos, sem ter a dimensão daquilo. Ele faz porque ouviu alguém fazendo na rua, em casa, né? São falas que ele vai apenas reproduzindo. Então, nós, enquanto professores, temos que ter esse olhar, não é simplesmente condenar esse aluno, porque ele também, de certo modo, ele é vítima dessa estrutura social que coloca ele enquanto o ser opressor, né? Principalmente na infância e na adolescência. Talvez, enquanto adulto, ele possa ter o discernimento e escolher em ser um opressor. Aí já é uma outra situação, né? Mas o que nós percebemos que na infância e na adolescência, nós reproduzimos muito aquilo que nós consideramos correto a partir dos nossos referenciais de correto que vem da família, que vem da igreja, dos lugares que nós frequentamos de um modo geral, né? Então, assim, a escola é esse lugar acolhedor, mas existe tantas cobranças dentro da escola que muitas vezes essas discussões elas vão ficando em segundo plano, né? Então, eu acredito que a principal coisa que nós devemos fazer é sempre colocar essa discussão em primeiro plano. Porque o aluno que não se sente acolhido na escola, o aluno que ele é vítima de preconceito, porque ele é ofendido de bichinha, de viadinho, né? Porque leva um empurrão, porque, enfim, não consegue participar da aula de educação física, não consegue se expressar em uma aula, isso vai impactar diretamente no aprendizado dele, né? Isso vai impactar diretamente na sua socialização com os demais colegas. Não é à toa que a evasão de alunos LGBTQI+, é altíssima nas escolas, né? Principalmente, né, os alunos e as alunas travestis. Essas são as primeiras a abandonar a escola. Por quê? Porque não se sentem acolhidas, porque não se sentem respeitadas, porque não se sentem valorizadas. E é um desafio hoje nosso, enquanto professor, é fazer com que esses alunos se sintam acolhidos, né? Para que eles possam lograr o sucesso na vida escolar. Porque nós sabemos que fora a vida escolar, para além da vida escolar, esses alunos, principalmente as alunas travestis, vai sobrar o quê, né? Para elas enquanto opções de vivência, enquanto opções de mercado de trabalho, né? São atividades marginalizadas, é a prostituição, na grande maioria dos casos, por uma questão de sobrevivência. E aí é um ciclo que começa a ser retroalimentado, né? É a travesti que sai da escola e vai se prostituir, e a sociedade condena a travesti porque não estudou, porque se tivesse estudado poderia fazer uma outra coisa. Mas por que aquela travesti não estudou, né? Ninguém nunca para fazer esse questionamento. Mas por que a travesti não estudou? Então, são essas questões que eu acho que, enquanto profissionais, nós temos que começar a pensar, né? E aí, isso que foi colocado, a escuta, a trabalhar com a naturalidade, ouvir, buscar parcerias com a assistência social, com a assistência psicológica, é fundamental,
né, é fundamental. Mas enquanto esses profissionais, e aí eu concordo com o Mônica, esses profissionais eles têm que ser da escola, eles têm que fazer parte da comunidade escolar. Mas enquanto esses profissionais não estão conosco, eu acredito que nós também não podemos nos furtar de fazer esse papel, né? Porque eu acredito que o prejuízo em não fazer é muito maior do que se a gente tentar fazer e talvez até cometa erros no processo, mas estamos tentando. Excelente, Alexandre. Eu acho que eu concordo demais com você quando você faz essa reflexão, né? Eu acho que, por exemplo, vivenciar a realidade escolar enquanto uma pessoa LGBT, QIA+, né? É uma realidade muito difícil, né? Porque você é uma pessoa estranha naquela realidade heteronormativa, né? Então, eis o nosso papel, né? Transformar esse ambiente como um processo que seja acolhedor de fato. Eu acho que até Paloma falou aqui no chat, né? Muitas vezes o preconceito começa em casa, muitos alunos enxergam e querem que a escola seja um ambiente acolhedor. De fato, eu acho que isso aí é um processo que a gente precisa também não tirar nossa responsabilidade, né? Por mais que não tenha um profissional específico ainda, né? A gente já está lutando e já tem uma lei, por exemplo, que vai garantir que tenha esses profissionais dentro da realidade escolar. Mas, enquanto isso, a gente pode se calar, a gente pode deixar que nossos alunos sofram, que os nossos alunos, por exemplo, precisem viver em condições subhumanas para existir, né? Por estar de acordo com o que ela acredita ser e ela é, né? Então, por exemplo, quando você fala de alunas travestis, né, alunas transexuais, por exemplo, a gente percebe o quão difícil é na sociedade uma travesti, por exemplo, por mais que ela tenha estudo, por mais que ela tenha graduação, mestrado, doutorado, quando ela vai conseguir um emprego, que não seja, por exemplo, através de, sei lá, de um concurso, alguma coisa assim da vida, ela também sofre muito preconceito, né? Imagine, pois, qual é a empresa, por exemplo, aqui na nossa região, que vocês veem uma pessoa travesti, né, uma travesti, um transexual, por exemplo, empregado assim, em uma função que não seja, sei lá, em um salão de beleza, que não seja, sei lá, num escritório de advocacia, por exemplo. Vocês já viram alguma travesti? Pois é. Aí a gente também tem relação com esse processo que é muito difícil. Natália dizendo que já viu. Aonde, Natália? Em que tipo de emprego? Se quiser aí depois compartilhar com a gente. É até bom que a gente conheça, né? Pessoas que trabalham, né? Em diversas áreas, né? Porque também faz parte desse processo de aceitação dessas pessoas. A gente vê que é muito difícil, dizendo que é em Natal, né? Pronto. Então, a gente vê que é muito difícil na nossa realidade em aceitarem pessoas LGBT, né? Principalmente as T, né? Travestis, transexuais, que realmente destoam das nossas condições heteronormativas, né? Então, é isso aí um processo que é muito difícil, muito árduo, né? Pronto, na área de telecomunicação. Show de bola. Então, gente, eu trago aqui somente a critério de curiosidade, certo? Tipo, pronto. Eu trago aqui a critério de curiosidade, essa sigla, né, que é muito utilizada, e a gente vai ver que, na verdade, é um acrônimo, ou seja, essas letras fazem parte, né, de um composto, né, de representações dentro dessa categoria, que geralmente as pessoas falam somente LGBT, né, ou especificamente o que de fato pode ser representado. Mas vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu passar. Só um... Então, a gente, por exemplo, tem a letra L, que significa justamente de lésbica, que são pessoas que se identificam como mulher e sentem atração por mulheres, tá? Então, pelo amor de Deus, não vai chamar sapatão, não. Por mais que você tenha... Só se você tiver muita intimidade, conhecer e for no tom de brincadeira. Aí, ok. Mas, se não, lésbica, por favor. Pronto. G, obviamente, de gay, né? Pessoa que se identifica como homem sem ter atração por homens.
Vou passar um pouco mais rápido, porque inclusive a Mônica vai colaborar hoje com a gente também, né, sobre algumas técnicas de estudo, tá? Eu não quero tomar muito tempo, não. Mônica, vá perdoando aí, viu, querida? Tá, tudo bem. A gente se vira. Pronto. O B, gente, de bissexual, por mais que muitas pessoas achem que é uma fase, é porque a pessoa não se decidiu ainda, respeite. Se a pessoa se diz tal como, respeite, certo? Tire as suas impressões, tire os subentendidos, tire a sua ideologia, por exemplo, que você tem sobre aquela pessoa. Mas fulano é bi. Que história é essa? Ele é gay só. Como pode? Né? Pelo amor de Deus. Se a pessoa diz que ela tem uma determinada orientação, respeite. Certo? Deixe seu juízo, né, seu juízo de valor para você mesmo, tá? O importante é o que a pessoa se expressa, se identifica tal como, tá bom? O T, de transexual, de travesti, né, geralmente antes a gente tinha uma ideia um pouco mais negativa em relação a essa expressão travesti, mas como até a própria expressão negro, né, preto, né, a gente foi ressignificando, inclusive tem muitas que preferem ser chamadas de travesti, tá? Então, outra dica, pergunte sempre como uma pessoa gosta de ser identificada, né? Então, isso é muito importante. O que de queer? Né? Geralmente é uma expressão que é usada para a pessoa que não se identifica com apenas uma orientação sexual ou de gênero, tá? Então, seria basicamente uma pessoa que tem N características. Para algumas pessoas, essa é uma nomenclatura não possível, tá? Já que ela pode ser identificada em outras questões, mas fica aqui o que para pessoa queer, tá? I, de intersexual, que seria uma pessoa que nasce com anatomia biológica que não corresponde a uma expectativa de gênero, seja de masculino ou de feminino. E o A seria de assexual, pessoa que não sente atração sexual por outras pessoas, seja de maneira parcial, ou condicional, ou total, certo? E o mais seriam as demais orientações, identidades, de gênero e questões biológicas que conhecemos ou que ainda vamos conhecer, né? Então, aí tem uma questão que envolve até o futuro, né? O que as pessoas podem se identificar futuramente com, né? Obviamente, aí também entram, por exemplo, outras questões como pansexuais, né? E dentre outros, a gente tem uma matriz muito diversa em relação a essa compreensão sobre a orientação sexual, tá? Então, a gente precisa ter sempre... Epson, mas eu não vou decorar todos esses nomes, não. Mas uma coisa fique clara, tenha acesso à informação, respeite a pessoa e espere ela comentar sobre, certo? Se mostre ouvinte, né, se mostre capaz de escutar ela, certo? Isso é o principal objetivo que a gente tem, certo? Gente, aqui eu trago um pequeno vídeo, mas em decorrência do nosso tempo, eu vou disponibilizar ele no nosso sistema, tá bom? É um vídeo falando sobre lesbofobia e preconceito contra lésbicas. É um material muito bacana, produzido pela UFMG, tá? Que eu vou disponibilizar para vocês lá. Em decorrência do nosso tempo, tá um pouquinho difícil da gente fazer. Outra dica também que eu trago para vocês é uma produção, inclusive, de uma pessoa muito querida para mim, da Eli Cafré. Ela, como vocês podem ver aí na tela, né? A Eli, ela, inclusive, você lembra, Mônica, dela? Pronto. Eli, ela trabalhava com a gente, né, na UFESA, né, sempre assessorando nos vídeos da UFESA, muito competente, muito querida, e ela fez um documentário justamente falando sobre a realidade na educação de travestis e transexuais, né, então ela traz alguns dados, alguns depoimentos, né, de pessoas que estão resistindo, né, e resistindo pela educação. Então, sugiro para vocês, é um documentário fantástico, né? Na verdade, é um curta-metragem, tá? Que vocês podem ter acesso, também vou disponibilizar, ele tem uns 23 minutos, mais ou menos,
que ele fala justamente sobre essas questões dentro da realidade escolar de pessoas travestis e transexuais. Ele está negando a sua presença. Por exemplo, aí a gente tem a Ana Vitória, né? Como vocês podem ver aqui na tela. Ana Vitória, ela terminou agora, não foi, Mônica? Direito? Pronto. Aí, Ana Vitória, tem o Daniel Guedes, que inclusive estudou comigo, muito querido, muito especial para mim. Então, a gente tem aí a realidade de pessoas trans dentro da UFESA, por exemplo. Né? A gente tem esses dois casos, mas também a gente tem a primeira doutora trans, né, do Brasil, que também tem os depoimentos dela aí. Um curta-metragem muito, muito maravilhoso que vocês precisam conhecer. Acho que é muito pertinente e traz algumas questões. E é 25 minutinhos, você bota aí para assistir um dia aí, que você estiver mais folgado das disciplinas, né? Mônica já deu algumas orientações sobre a gestão do tempo, aí aproveita e coloca aí para vocês assistir, tá certo? E aí, gente, tem alguma dúvida sobre o que foi apresentado aqui? Ou tudo tranquilo? Pronto, está dizendo que não, tranquilo, perfeito. Então, gente, o que eu deixo aqui é um cheiro para vocês, que a gente tenha mais respeito, mais amor, e eu acho que é isso. Já ficou, né, marcado, e é isso. Então, Mônica, por favor, minha querida, agora eu passo-lhe a palavra. E muito obrigado mais uma vez de poder colaborar com a gente aqui na disciplina, certo? E com os nossos alunos e alunas. Viu? Vou parar de compartilhar. Pode, por favor. Tá, acho que dessa vez eu vou acertar. Ótimo. Vai dar certo. Coisa, né? A gente vai aprendendo. Mas vai dar certo dessa vez. Só um minutinho, gente. Vou fazer aqui bem rapidinho, que não sei se vocês viram, mas eu tô em 2 logins aí. Também eu faço isso, ó. Você viu que tem até o meu de apresentação? É ótimo, gente. Olha, para vocês que estão dando aula... uma estratégia, viu, gente? Aula pelo Meet, né, sempre pensem assim, sempre quando você vai entrar, tem uma parte de apresentação e outra parte de participar. Criem 2 links, né, abre 2 telas, clique em uma para apresentar e a outra para participar. Isso mesmo. É uma ótima dica. Por isso que eu estou aprendendo, viu, Edson? Obrigado. Gente, vou tomar um espacinho da aula de vocês para falar um pouquinho sobre hábitos de estudo, né? A gente já falou sobre gestão do tempo. Eu sei que vai ser um desafio, né? Porque a gente só tem meia hora, mas eu vou tentar ser sucinta, né? Trazer os principais pontos para vocês. Se eu correr um pouquinho, vocês falam, né? Eu estou aqui com outro login tentando acompanhar, mas o professor Epson vai me ajudando aí, tentando trazer os principais pontos. A gente vai falar um pouquinho sobre hábitos de estudo, né? Como criar bons hábitos de estudo, né? O que eu devo fazer? Talvez algumas coisas vocês até já estejam fazendo, né? Na verdade, o intuito da gente aqui é só para que melhore o que vocês já vêm fazendo, os hábitos que vocês já têm, como forma de melhorar e de tornar os estudos mais saudáveis, né? Porque eu acho que o ponto principal é que a gente estude, mas que estude de uma maneira saudável, né? Que a gente não fique o tempo todo tenso e vivendo nessa urgência, né? De estar sempre fazendo coisas de forma urgente, né? Então, por isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. A gente vai trazer 8 pontos principais, né, sobre questões que são importantes para melhorar os hábitos de estudo, e a primeira delas já falar um pouquinho sobre rotina de estudo, né, a importância de estabelecer uma rotina de estudo. E para que eu possa estabelecer uma rotina de estudo, é necessário que eu crie um ambiente de estudo adequado, né? Eu coloquei adequado entre aspas, gente, porque assim, a gente sabe que nem todo mundo tem um ambiente de estudo adequado, né? Então a gente diz adequado entre aspas, porque esse adequado vai depender das minhas necessidades, vai depender do ambiente que eu estou inserido, principalmente nesse momento em que nossas casas estão, na verdade, eu sempre digo, né, e eu escuto também que a nossa casa, ela virou um mundo, né? Principalmente nessa pandemia, já faz 1 ano que a gente está nesse processo, e principalmente vocês que estão nesse trabalho
trabalho remoto, né? Tem gente que está em trabalho remoto, tem pessoas que estão em trabalho híbrido, né? Como o professor Heber colocou aí, é periquito, é cachorro, é criança. E vocês que são da educação à distância, tem também essas demandas, né? Que vocês, a casa de vocês é um ambiente de estudo também, né? E aí, isso tudo a gente sabe da importância de ter um ambiente adequado, mas a gente também tem que reconhecer essas particularidades, né? Essa dificuldade de estabelecer esse ambiente de estudo adequado. Então, é pensar no local na casa de vocês em que vocês possam ter a melhor concentração e o melhor rendimento. Então, separar um espaço que vocês possam ter essa privacidade, né? Privacidade também eu digo entre aspas, porque nem sempre é possível ter privacidade no ambiente de casa, né? Porque a gente lida com várias pessoas. Então, tentar encontrar um local que vocês possam ter um rendimento adequado e uma concentração adequada. E aí, adequado, entre aspas, novamente, né, que vocês possam render o que for possível, né, eu acho que isso também a gente vai falar um pouquinho depois de saúde mental, que aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, às vezes as coisas se misturam, mas é porque a gente está tão acostumado a falar sobre essa temática que a gente fica querendo falar tudo ao mesmo tempo. Mas tentar encontrar esse ambiente dentro de casa, né, separa uma mesinha, né, com os cadernos, com os livros, né, com o computador, com o celular. E aí, outra coisa que é importante é que a gente possa estabelecer horários regulares de estudo. Isso é muito importante, gente, porque se você não estabelecer horários regulares, você não vai conseguir manter uma rotina. Além do espaço, é necessário também o estabelecimento de horários regulares. E aí, esses horários regulares, a gente tem que encarar esses horários como um compromisso. Existe uma diferença entre tarefa e compromisso. Tarefa eu posso fazer a qualquer momento do dia. Compromisso tem início e fim, tem horário de início e fim. Por exemplo, o compromisso das aulas síncronas, tem início e fim. Então, assim, a gente tem que encarar os horários de estudo como horários regulares. Então, é importante porque seu organismo, seu cérebro, ele precisa desse estabelecimento desse horário regular. Claro que tem dias que a gente não vai conseguir dar conta de horários regulares, tem que ter essa flexibilidade também. Entretanto, é importante estabelecer horários regulares, né? E eu vou dar outras dicas mais na frente de como é que a gente pode estabelecer. Outra coisa, gente, isso é fundamental. Vocês estão vendo aí um monte de figurinha que são o quê? Os nossos distratores, estímulos que nos distraem, são estímulos que dividem nossa atenção, várias coisas ao mesmo tempo. Então, quando vocês forem estudar, elimine todos os estímulos que possam competir, que gerem a atenção de vocês, que dividam a atenção de vocês. Por que eu digo isso, gente? Não tem como a gente executar uma tarefa que exija foco, que exija mais de um foco. A gente precisa eliminar tarefas, a gente precisa eliminar estímulos que venham atrapalhar o nosso foco. Então, por exemplo, você pode até lavar a louça e escutar música, porque lavar a louça é uma tarefa mecânica, e escutar música exige foco, mas você não consegue estudar matemática, nem todo mundo consegue estudar matemática ou escrever um texto, ou ler os textos da aula, por exemplo, de educação especial, enquanto está assistindo televisão, né? Porque são duas atividades que exigem foco. Eu consigo, por exemplo, assistir às aulas de educação especial, vocês que estão em casa, enquanto eu estou lavando a louça, consigo, porque são atividades, uma mecânica e outra que exige foco. Então, assim, ter esse cuidado, gente, tirar esses estímulos, porque a nossa atenção, ela tem um limite para focar. Então, tente fazer coisas, separar seu dia de modo que você não tenha estímulos que possam desfocar a atenção de vocês. Deixa o celular distante, se for usar o computador, tira o Wi-Fi, ou só usa o Wi-Fi se você for utilizar o Moodle, ou se for utilizar um artigo, então baixa o artigo antes de utilizar, né, para não ficar com aquele medo de acessar a internet constantemente, né, e querer ler várias coisas ao mesmo tempo. É outra dica que a gente vai dar lá na frente, para vocês focarem numa única atividade, você colocar uma quantidade de disciplinas para estudar por dia, né, isso é muito importante, gente. A gente acha que a gente está com uma rotina saudável de estudo, e aí a gente se pergunta, por que eu não estou conseguindo focar? Porque vocês querem focar em várias coisas ao mesmo tempo, e aí a gente não consegue. Né, por exemplo, eu não consigo estar lendo um livro e assistindo televisão ao mesmo tempo. Ou se eu conseguir, vocês vão perceber que tem um déficit aí, você não vai conseguir entender a leitura de uma forma mais complexa, né? Você não vai conseguir ter uma criatividade melhor em determinadas atividades. Então, por isso que eu acho que essa é uma dica fundamental e que muita gente acaba cometendo o erro de querer fazer ao mesmo tempo, deixa o celular perto, o WhatsApp, e fica tentando ler ou tentar resolver a questão de matemática ou de química, enfim, que a gente tem alunos aqui de várias áreas, né? Então, assim, eu tô ligeira? Não, né?
professor Everson está dizendo que não. Se eu tiver, gente, vocês vão falando, né? Porque como eu estou olhando aqui para o tempo, para não atrapalhar vocês nas próximas aulas que vocês têm. E aí, outra dica que a gente queria trazer para vocês, né, que é a segunda dica, as outras dicas, elas faziam parte da questão da rotina. Essa segunda dica, esse segundo item que a gente está falando, porque a gente está trazendo uma dica maior e dicas pequenas, né, que estão dentro daquela dica maior. Então, eu vou sempre chamar que eu estou fazendo uma relação entre um contexto e os mini contextos. É como se fosse, eu estou falando do objetivo geral e os objetivos específicos, né, se for pensar nessa perspectiva. E aí, outra questão principal dentro da questão de hábitos de estudo saudáveis é que vocês organizem o material que vocês vão estudar. Organização e higienização do ambiente de estudo é fundamental, né? É muito importante. Imagina vocês numa mesa e que esteja cheio de coisas e coisas que você não vai utilizar e você não consegue encontrar o que você quer realmente utilizar. Então, assim, quando a gente fala de organizar, a gente fala o quê? Separe o material de estudo que vocês vão utilizar, guarda no local fixo, né? Separa por temas, se for no computador, por títulos que remetam ao conteúdo. Faça backup, gente, é fundamental, porque a gente tem experiência de pessoas que já perderam materiais importantes e não fizeram backup dos materiais, principalmente quando você está escrevendo o projeto da disciplina, o trabalho, e aí você não salva, você não faz o backup, você não guarda no e-mail. Tinha uma estratégia que eu usava no mestrado e no doutorado, que era bem interessante. Eu mandava, quando eu terminava de escrever, se eu escrevesse uma página ou um parágrafo, eu mandava para o meu e-mail dizendo assim, escrita da tese em 20/5 de 2018, mesmo que fosse uma única página, porque aí meu e-mail é cheio, se você for procurar, cada dia tem, mesmo que eu tenha escrito um parágrafo, mudado uma palavra, porque assim, é um medo de perder, né, é um material que você está produzindo ao longo do processo de formação e que você tem medo de perder. E aí outra coisa também que a gente tem o hábito é guardar materiais que não são importantes ou que a gente não usa ou que não interessa, por exemplo, aquele caderno lá do ensino médio, ou aquele caderno do primeiro período, ou aquela apostila que a gente nem está usando mais, ou nem usa mais. Enfim, é algo que a gente guarda que a gente não vai usar, que não é importante, ou guarda um material que não vai contribuir na nossa formação, e isso acaba sendo uma falta de higienização, né? Um acúmulo de materiais desnecessários, ou então faz um escaneamento, guarda no computador para facilitar, por títulos, por temas, né? Cria pastas. Outra coisa também que a gente sempre sugere é que vocês separem o que vocês vão estudar por dia, por assunto, por tópico, por exercício. E outra sugestão, estudem pelo menos, no máximo, gente, 2 disciplinas por dia. Além das aulas que vocês têm, não é muito complicado quando vocês querem estudar mais de uma disciplina por dia, né? Então, vocês têm que ter esse cuidado em relação a não estar estudando várias coisas ao mesmo tempo, porque isso também tira o foco. O professor Everson está dizendo aí que faz uma biblioteca, né? Que guarda tudo da vida. Eu também sou assim, mas estou aprendendo a me desvincular, porque realmente eu acabo me perdendo e nem tenho espaço para guardar as coisas que são realmente importantes, né? Então, gente, higienização e organização do espaço de estudo são fundamentais. Então, deixar no seu local de estudo apenas aquilo que você vai realmente utilizar naquele dia. Se você naquele dia vai estudar disciplina X e Y, deixe no seu espaço de estudo só as coisas relacionadas à disciplina X e Y, né? Sigam a sugestão que a gente está dando de 2 disciplinas por dia, ou até uma disciplina e dividir 2 conteúdos por dia também, que aí, se vocês querem fazer várias coisas ao mesmo tempo, vocês acabam se frustrando, se desmotivando, e isso acaba sendo um fator prejudicial para hábitos de estudos saudáveis, né? Porque nossa motivação também acaba interferindo no processo de estudo, né? Outra coisa que eu queria trazer, que eu já falei lá em gestão do tempo, a importância da gente estabelecer objetivos e metas, né? Escolha as metas e objetivos da semana, né? O que você quer fazer, o que você quer atingir. Aí você lista esses objetivos e metas, e aí, ao listar os objetivos e metas, criar estratégias para poder alcançar esses objetivos e metas. Mas é importante que vocês estabeleçam objetivos e metas que sejam realistas, né, que sejam factíveis, que sejam plausíveis. Não vão querer fazer coisas que são de longo prazo ou de médio prazo em curtíssimo prazo. Não vai ser possível, a gente vai se frustrar. Então, o que a gente vê muito? Os estudantes querendo fazer coisas, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Tem alunos que querem construir um projeto de pesquisa em uma semana e 3 dias. É impossível, porque isso é uma meta irrealista, infactível, é impossível você conseguir construir e ler todo o material que você tem em uma semana, né? Você precisa, no mínimo, de um tempo, de uma leitura anterior. Então, por isso que a gente acaba, às vezes, se sentindo mal, porque a gente estabelece metas que são além da nossa realidade, né?
Então, ao estabelecer essas metas e esses objetivos, é importante que a gente estabeleça as tarefas que a gente tem as tarefas e compromissos para concluir essas metas e objetivos. Lembrando do que eu falei, a diferença de tarefa e método, e tarefa e compromisso, né? Tarefa você pode concluir, fazer a qualquer hora, compromisso você tem início e fim para terminar. Distribuir essas tarefas e compromissos ao longo da semana e celebrar cada tarefa realizada ou cada compromisso realizado, mesmo que seja o mais simples, mesmo que seja decidir o título, por exemplo, do seu trabalho, da pesquisa, da disciplina de educação especial. Então, celebre, mesmo que você decidiu o título. Isso é importante, isso motiva. A coisa mais simples, porque se a gente não valorizar as coisas simples, as coisas mais difíceis é que a gente vai ter dificuldade. Até porque coisas simples, elas são produzidas, coisas grandes são produzidas através de coisas simples. Então, ter esse cuidado, né, de estar atento a isso, para que a gente não possa estar criando hábitos de estudo que são dolorosos, que machucam, né, que são desanimadores, né. Outra questão é fazer um planejamento. E o que seria fazer um planejamento? Faz um cronograma semanal do estudo. E aí esse cronograma, ele precisa ser flexível. O que eu sugiro para vocês? Eu depois posso até compartilhar com o professor Epson um materialzinho com um cronograma de estudo que ele pode postar no Moodle para vocês, que é uma listinha de exercício com dicas. Então, crie um cronograma de estudo e que esse cronograma, ele tem horários livres. A sugestão que a gente dá, por exemplo, vocês tirem 2 dias na semana para deixar livre. Vocês têm que ter, por quê? Porque esses 2 dias, eles vão servir para imprevistos, né? Quando vocês tiverem imprevistos, vocês vão inserir. Vocês podem escolher a tarde da quinta e a manhã da terça, por exemplo, para ser horários livres, né? Livres no sentido de que esses horários, eles vão surgir para imprevistos, porque vão surgir imprevistos na semana, e aí eu não fico sobrecarregada. Então, assim, estabelecer esse horário de modo que o quê? Que eu tenha esses horários livres e que eu possa antecipar, né, as urgências, diminuir as urgências, ter esses intervalos, né, uma coisa muito importante. Durante os horários, é importante que vocês estejam estudando, estabelecer intervalos enquanto está estudando. Se você está estudando, fazer blocos de intervalos, por exemplo, a cada 1 hora, vocês param 10 a 15 minutos, 20 minutos para fazer outras coisas, para olhar o celular, para beber água, para ir no banheiro, para comer alguma coisa, que é uma forma de você se distrair, sair do foco, e depois você vai o quê? Fazer uma atividade totalmente diferente, e o seu cérebro, a sua memória, a sua concentração, ela vai o quê? Se reorganizando para essa nova atividade que vai ser desenvolvida. E aí, novamente, eu ia falar sobre tarefas e compromissos, mas aí, como eu já falei, eu vou pular, até para seguir aqui nossa apresentação. Até aqui tá ok, tô falando rápido, Ebson, no chat, todo mundo tá tranquilo, né? Tá todo mundo acompanhando? Pode seguir. Todo mundo tranquilo aqui, só relatando os apegos, né, nas bibliotecas. Vamos ter que trabalhar, né? Fazendo as coisas estratégicas. Para tirar, né? É isso, precisamos. Mas é importante, ou pelo menos que a gente guarde numa caixa, né, ou guarde num local separado, mas que não fique junto dos materiais que a gente já estuda, né? Porque tem gente que é tão apegado que deixa ali perto, né? Que deixa tudo no mesmo espaço e acaba poluindo o espaço, e aí você não tem uma organização adequada, não sabe encontrar o que você quer, né? Outra coisa que eu acho que é importante a gente poder discutir é falar sobre tarefas, né? Que eu já tinha falado anteriormente. É possível fazer várias tarefas ao mesmo tempo? Dependendo da tarefa. Né? Dependendo da tarefa, é possível, né? Quanto tempo eu posso dividir minha atenção? Depende do tipo de tarefa e depende do que eu estou fazendo. Se a tarefa ela exige foco, você não consegue fazer várias tarefas que exigem foco. Mas se forem tarefas mecânicas, vocês conseguem fazer, né? O exemplo que eu dei é escutar um podcast e lavar a louça. O podcast exige foco, exige atenção, né? Então você consegue. Mas quando você tem uma atenção em que você precisa ser dividida, você não vai ser produtivo, porque uma coisa não vai ficar numa porcentagem agradável, de modo que você tenha uma produção satisfatória. Então, quando tiver tarefas que exijam foco, vocês precisam desenvolver uma única tarefa. Quando tem tarefas que são mecânicas, vocês podem fazer, por exemplo, cuidar de criança e ficar organizando materiais de estudo, organizar a sua sala, né, para estudar, dividir os materiais, dividir a dica que eu dei anteriormente sobre separar o que você vai estudar por tema. Isso é uma tarefa mecânica, que não exige tanto foco. Então, você pode fazer e, ao mesmo tempo, olhar se a criança não está dando trabalho, né. Eu trouxe até essa figurinha aqui dessa mulher fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né. Não tem como você dar atenção a várias coisas ao mesmo tempo, né. Atender telefone e escrever um texto. Não consegue, porque são 2 tarefas que exigem foco, né? E aí eu estou trazendo aqui só alguns exemplos para mostrar que é difícil fazer
duas tarefas que exijam foco e que você tenha uma produtividade satisfatória nessas tarefas. Uma das tarefas, elas vão ser insatisfatórias, ou até as duas não vão ser satisfatórias a ponto de você trazer uma produtividade plausível, né, e necessária diante da situação. Outra questão que é importante no processo de estudo é a motivação. A motivação, ela é um estado interno, né? Um estado interno que mobiliza para você executar as atividades, que mobiliza desejo e satisfação de necessidades. Entretanto, a motivação, ela não vem todos os dias, né? A gente não está motivado todos os dias. E aí, uma sugestão não vai vir motivação para você estudar todos os dias, mas mesmo que não venha, mesmo assim você estuda, não espere ter motivação para estudar. Estude mesmo sem motivação e recomece sempre de onde você parou. Nunca espere se sentir motivado para desenvolver alguma atividade. Vá, independente se você está ou não motivado. Uma sugestão para melhorar a motivação seria mesclar atividades não prazerosas com atividades prazerosas. E sempre começando pela não prazerosa, porque vocês têm que usar o melhor tempo que vocês têm na atividade não prazerosa. Então, é como se fosse uma recompensa, você está criando uma recompensa, eu estou fazendo uma coisa que eu não gosto, então depois eu vou ter uma coisa que eu gosto, né, que me faz bem. Outra coisa, estudar primeiro o conteúdo mais difícil, para que vocês possam aproveitar o melhor foco e a melhor produtividade de vocês primeiro, e o que menos gosta também estudar primeiro, e deixar o mais fácil e o que mais gosta para depois. Porque a sugestão é o quê? Usar a melhor qualidade da produtividade de vocês primeiro. Porque se é mais fácil, então você vai ter mais facilidade de fazer depois. Então, você pode usar no tempo que você está até mais cansado, mais estressado, porque passou muito tempo estudando uma determinada coisa difícil, né? Então, fazer essa mesclagem. E não esquecer, valorizar os pequenos progressos. Isso motiva, isso é um mote motivador, valorizar os pequenos progressos. Porque ninguém constrói uma casa já começando pela parede, né? A gente começa pelo tijolo, pelo terreno, né? Fazendo lá o termo lá, que eu não sei o que é aquele nome, que eu sempre esqueço, mas fazendo aquele assanhamento do terreno, para depois fazer todo o processo, né? Então, é assim na nossa vida também. E aí, estabelecer também, gente, tempo para pausa e lazer, né? Que esse tempo para pausa e lazer, ele seja estabelecido entre os blocos de estudo, né? A gente precisa estabelecer esse tempo para pausa e lazer, porque eles são fundamentais, e isso tem que ser sem culpa, né? Porque tem gente que faz, mas faz com pouco, culpa e nem aproveita o tempo que tem de lazer e de descanso. Então, assim, isso é algo que também a gente vai falar, né? Eu tô ligeira, mas olha, tô chegando, professor, tá vendo, menina, tô tão orgulhosa de mim. Mas alguém quer falar alguma coisa, gente? Que a gente tá ainda dentro do nosso tempinho, né, professor? Não passei ainda não, né? Tô bem assim, bem bonitinha, assim, tô orgulhosa de mim mesma. Tá uma mocinha. Excelente. E aí, o penúltimo item que eu queria trazer é sobre estratégias de cuidado, né? A importância da gente também ter estratégias de cuidado no nosso processo de estudo, né? E aí, isso a gente fala de sono, de alimentação, de exercícios físicos, né? Uma sugestão sobre o sono, gente, é evitar cochilos no final da tarde. Porque se a gente cochila muito no final da tarde, a tendência é que no início da noite, quando a gente quer dormir, a gente não vai ter sono. Então, evita cochilos no final da tarde, né? Prefira fazer cochilos no início da tarde ou no final da manhã. Ficar longe das telas antes de dormir. Gente, isso é uma prática que a gente vê com uma constância tão grande, e aí eu me incluo às vezes também, que o celular é do lado onde a gente dorme, e aí às vezes a gente acorda, pega no celular, durante a madrugada fala, só que aí uma dica para vocês. O uso de telas antes de dormir ou durante o sono, à medida que a gente vai acordando, interfere na produção da melatonina, que a melatonina é o hormônio responsável pela indução ao sono. Então, assim, quem tem dificuldade de dormir, insônia, a dica é tentar fazer essa rotina de ficar longe das telas, evitar cochilos antes de dormir, no final da tarde. Outra coisa também que é muito comum, principalmente nesse período, ou que a gente acaba fazendo e não se toca, estudar ou trabalhar na cama. Se a gente estuda ou trabalha na cama, o cérebro vai entender o quê? Que a cama é um lugar para eu estar ativa, para eu estar acelerada. Então, quando eu quero relaxar, eu não consigo relaxar naquele espaço, ou eu demoro a relaxar. Então, evitar que a cama seja um local para estudar ou trabalhar, que seja um local para relaxamento, para coisas que eu relaxe, né, que eu me sinta bem. Em relação à alimentação, a dica que a gente traz, eu sei que a nutricionista ia falar muito melhor que eu, mas eu estou trazendo umas dicas bem gerais, que também foi baseado nas conversas que eu tive com ela. Consumir água, né, pelo menos 2 litros de água por dia, principalmente quando vocês estiverem estudando, tá com um copinho de água, olha, eu tô aqui, viu?
Copinho de água. Tô vendo, professor Epson. Vocês veem o professor Epson também, né? Sempre quando tá dando aula com a xícara dele. Consumir pelo menos 2 litros de água por dia. E quando vocês estiverem estudando também, às vezes a gente tá com sono e bebe água. Não sei se vocês já ouviram isso. Tá com sono e bebe água e diminui o sono. Porque às vezes não é sono, às vezes é a oxigenação do sangue que está baixa. Então, ter esse cuidado de consumir a quantidade de água necessária. E quando está estudando é importante porque oxigena nossas células e melhora nosso desempenho, nossa concentração. A alimentação ser variada e colorida, né? Evitar consumir muito enlatado, né? Muito doce. Eu sei que é bom, mas também evitar fazer, mas não fazer de forma tão frequente, né? Que seja que investamos numa alimentação saudável, porque isso também interfere no processo de concentração, de atenção, né? Nas funções mentais superiores necessárias para o processo de ensino-aprendizagem. Escolher uma atividade física prazerosa, né? Porque a atividade física ela é muito importante, porque melhora as funções cognitivas, né, que eu falei, que é a memória, a atenção, a concentração, aumenta a concentração, nos dá mais energia, produtividade. Então, se não está fazendo atividade física, a gente faça, porque a atividade física, além de trazer bem-estar, nos prepara para longas maratonas de atividades. Então, tentar produzir, né, essas dicas na vida de vocês, porque isso ajuda bastante. E aí, a minha área, que é falar um pouquinho de saúde mental, eu queria dizer para vocês que vocês fossem mais gentis com vocês, né, permitissem se vivenciar as emoções do dia a dia, principalmente nesse período pandêmico, né, a gente sabe que a gente está passando por diversas emoções. Então, se permita, né, se você está estudando e acontece uma situação que desestabiliza você, se permita ter aquele tempo para se reestruturar e se reorganizar. Converse, dialogue, né? Fale com as pessoas sobre o que você está sentindo para você colocar para fora. E aí não fique também murmurando muito, né? Porque murmurar muito também é complicado e acaba sendo complicado e difícil para a gente poder adquirir uma inteligência emocional mais satisfatória. Murmurar também não é bom, né? Então, vocês escrevam sobre o que vocês estão sentindo, relate, coloque no papel, porque quando você coloca no papel, isso ajuda a você não ficar focado naquele pensamento, naquela preocupação. Então, coloca no papel, escreve. Outra coisa também, que até o Geisa está colocando aqui, a questão de se pressiona muito. E aí isso está associado ao que às vezes a gente assume coisas que não conseguimos dar conta. Então, sejam gentis com vocês, assumindo coisas que são possíveis, né? O que é possível fazer, né? Sejam gentis no sentido de fazer só o que é possível, o que está dentro das suas possibilidades. Assuma só o que for possível, porque isso ajuda a diminuir as cobranças, gente. A gente não é robô, ninguém precisa estar produzindo o tempo todo, né? Acho que isso tem que ser um mantra na vida da gente, né? De não estar produzindo o tempo todo. E a gente tem muito uma cobrança de se comparar com o outro, né? Principalmente na pandemia, nesse processo pandêmico, todo mundo fazendo cursos, fazendo vídeos, fazendo isso, fazendo aquilo, e às vezes a gente acha que não está fazendo nada, né? Quando, na verdade, a gente está fazendo muito, e eu gosto sempre de dizer, não meça o progresso de vocês com a régua do outro, né? Cada um tem uma vida diferente, tem uma forma diferente de ver as coisas. Pratique o auto-perdão, né? Respeite quando você não consegue, agradeça, tenha uma lista de gratidão todos os dias, né? Isso é muito importante, gente, porque isso motiva, e isso é cuidar da saúde mental, e o teu tempo para descanso e lazer, né? Em relação à saúde mental, eu tô correndo, que eu tinha muita coisa para falar, mas tô correndo, mas depois a gente pode falar de uma forma mais... Geralmente eu passo... A Alexandre está falando de escrita terapêutica, justamente isso que eu falei, colocar no papel os seus sentimentos, as suas emoções, né, o seu mal-estar, isso é muito importante, né? E aí a gente, aqui, geralmente eu passo 2 horas falando, viu, pessoal? Mas, mas a gente consegue, eu disse que dá no meu jeito. E outra, para finalizar, né, a gente queria trazer algumas ferramentas de estudo, só para citar, algumas vocês já conhecem, mas só para citar para vocês, eu não vou me bater muito por causa do nosso tempo, mas a primeira estratégia é que vocês possam utilizar esquemas, né, quando estiver estudando, pega as palavras-chave, por exemplo, tá falando sobre, hoje a gente falou sobre a questão de identidade de gênero, né, lá os conceitos, cada um pega as palavras-chave de cada conceito e tenta fazer um esquema, né, porque o esquema é o quê? Você pegar as palavras-chave e tentar relacionar elas, né, fazer listagenzinhas, né, esquemas, fazer observações, porque isso ajuda quando a gente vai revisar, né. Outra dica seria usar palavras-chave, né, e aí fazer uma chave mesmo no processo de palavras-chave, né, eu trouxe a figura aqui para vocês mostrar para vocês, de vocês estarem, cada conteúdo que vocês vão lendo, vão pegar, cada parágrafo, pegar a palavra-chave que remeta àquele conteúdo, e aí vocês podem estar montando a chave sobre aquele conteúdo inteiro, né, então isso é muito importante,
para ajudar no processo de memorização, no processo de recordação, né, do conteúdo que vocês estão estudando. Outra coisa, gente, essa é que eu mais uso, que é os destaques. Listar, enquanto está estudando, usar as canetinhas coloridas para listar as coisas mais importantes do texto. Agora, listar as coisas importantes do texto não é o texto todo, não é o parágrafo todo. Só se for um parágrafo daquela página que o parágrafo for fundamental. Tem gente que sai fazendo destaque, quando você olha, tá a página inteira de destaque. Então, não é destaque. O destaque é o mais importante, é o que vai fazer você remeter ao conteúdo. São palavras-chave, são conceitos-chave. Então, ter esse cuidado para não estar listando todas as informações. O professor Edson mostrando aí o dele. Tá tudo riscado, é, professor? E... Outra coisa, resumos, né? Vocês leem e façam resumos, né, sobre o que vocês leem. Isso ajuda bastante na memorização e no processo de recordação das informações. Outra dica é usar recursos visuais, né? Por exemplo, eu estou falando sobre identidade de gênero na escola, então eu posso usar objetos ou imagens que remetam a identidade de gênero na escola, ou que remeta à matemática, ou que remeta àquele conteúdo de química, de física. Aqui a gente trouxe algo de saúde, né, sobre a AIDS, só para mostrar para vocês que aqui a gente tem imagens e figuras que remetem, né, então isso é usar recursos visuais que possam remeter à recordação do conteúdo que eu estudei. E aqui outra dica seria o uso de mapas mentais, que mapas mentais são o quê? Construir diagramas com as informações principais do conteúdo que eu estou estudando. Aí é que eu trouxe para vocês 2 exemplos de diagramas, né? A gente não conseguiu em português, só conseguiu em inglês, no sistema que a gente estava utilizando para preparar os materiais, mas aí era para mostrar para vocês como é a construção. São diagramas com as informações principais. Aqui você não precisa usar só palavras-chave, você pode usar conceitos para poder explicar nesse processo de mapa mental, né? É um instrumento muito importante no processo de memorização. O penúltimo instrumento que a gente quer trazer para vocês são flashcards. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou já usaram. Flashcards é um termo do inglês, né, que quer dizer cartões. Então, seria o uso de cartões pequenos que vocês usam na frente e no verso. Na frente você pode fazer uma pergunta e no verso você pode dar a resposta. E aí vocês podem usar esse instrumento quando vocês estiverem apresentando seminários, né, quando vocês estiverem, porque isso ajuda a rememorar as principais informações do texto ou da apresentação que vocês vão fazer. Então, flashcards é uma estratégia muito utilizada, né, não sei se vocês conheciam, mas eu usei muito isso no meu ensino médio, né, porque a gente ia lá para frente do quadro, né, para apresentar, então não podia levar um monte de papel, aí levava os papeizinhos pequenos, né, e a gente dava só uma olhada assim bem rápida para poder lembrar o conteúdo, e não ficar aquela coisa feia, a gente com aquela página enorme lá, né, e aí com o papelzinho era mais fácil de olhar, então coloca a pergunta e a resposta, ou o conceito, ou uma figura, enfim. Isso, post-it, a Aline tá falando que faz como post-it, isso mesmo, fazer como post-it. Professor, você vai mostrar um exemplo aí, professor? Escreveu o caderno, né? Estou vendo aqui, ó, um bocado de aluno mostrando o caderno, apresentando o seminário online, por exemplo. Isso, vocês gente, usando o caderno, gente, pelo amor de Deus, usa um post-it, usa um slide, pense em uma estratégia visual. Isso, usa as figuras, né, essas dicas que a gente está dando. Outra coisa que a gente queria trazer para você é a autoexplicação, né? Quando você faz a autoexplicação, é você colocar com suas próprias palavras o que você entendeu. Faz isso de frente pro espelho, né? Gente, eu estou terminando, viu? Vai passar só uns minutinhos, mas é bem rápido. E é importante para vocês. É só uma vezinha. E assim, a autoexplicação é vocês explicarem para vocês mesmos o conteúdo de frente para o espelho, né? Isso ajuda bastante na memorização e na organização do conteúdo e na rememoração, né? Outra coisa que todo mundo faz, que é testes práticos, né? Que é fazer exercícios, e aí a sugestão é que vocês façam exercícios de graus fáceis e difíceis, né, de graus variados, fáceis, difíceis, moderados, né, que sejam diversos tipos de exercício, responder diversos tipos de perguntas, né, então a sugestão da gente é essa, que vocês pratiquem, não só leiam, mas pratiquem, né. E aí, para finalizar, né, correndo aqui desesperada, eu queria dizer que, assim como o professor Epson disse que não existe uma receita de bolo para trabalhar questão de gênero na escola, não existe uma receita de bolo para você dizer qual é o melhor hábito de estudo, né? Então, vocês vão adequando essas dicas de acordo com as necessidades de vocês, de acordo com aquilo que é possível fazer, né? A gente trouxe aqui só para vocês adequarem, não quer dizer que vocês tenham que seguir isso que a gente está dizendo, mas para que tenha hábitos de estudo saudáveis, eu preciso ter uma rotina, eu preciso ter um planejamento, eu preciso ter uma meta, uma organização.
E eu preciso também ter motivação, né? Eu preciso cuidar da minha saúde como um todo, né? Então, eu acho que perpassa, né, isso tudo, mesmo que eu cuide um pouquinho de cada, né? Mas aí é necessário que vocês também, reforçando o que eu já disse, tirar pausas entre o período de estudo, né? Ter lazer e descanso sem culpa. E aí eu acho que é fundamental valorizar os pequenos progressos, né? Porque quando a gente valoriza os pequenos progressos, a gente consegue fazer muita coisa. Eu corri, desesperada, quase morrendo aqui, mas deu certo. Estou me sentindo culpado, viu, Mônica? Eu tava desesperada, né, professor? Ai, meu Deus. Ô, Mônica, a gente só tem a agradecer. Eu gostaria de saber se tem alguém com algum questionamento, com alguma coisa para Mônica. Eu tô vendo aqui o chat. Socorro, obrigada, Geis, Aline, Paloma. Todo mundo que estava aí que teve paciência de ficar, né? Vocês que estão aí em casa, que viram essa daí, tá desesperada para terminar. O que foi isso? É porque eu tinha pouco tempo e o pessoal que está aqui na aula sempre. Professor Epson, não, fui eu, professor Epson, também, que no início da aula fiquei falando demais e foi culpa minha também. Mas deu certo. Eu acho que a gente tem que também aprender o tempo que a gente tem, o que a gente pode fazer dentro do tempo que a gente tem. Tem que ser coisas que eu também tenho aprendido, sabe? Por exemplo, vocês quando forem fazer mestrado e doutorado, que vão fazer, se Deus quiser, vocês vão ver que vocês têm 10, 15 minutos para você apresentar o projeto de vocês ou a pesquisa de vocês, né? E aí, por isso que a gente tem que aprender a correr, a falar o que for necessário, a resumir. Exato. Então, às vezes a gente, vai, correu, acabou. Inclusive, eles vivenciaram isso, né, nos seminários que a gente passou da nossa primeira unidade, né, precisava ser entre 15 e 20, e geralmente, às vezes, a gente só tem no evento 10 minutos para apresentar toda uma pesquisa que você dedicou, por exemplo, anos da sua vida para isso. Isso é letramento acadêmico só para compartilhar também. com vocês, se alguém reclamou dos 20 minutos, quando eu fui defender a minha tese, eu só tive meia hora, gente, foi 4 anos estudando, eu só tive meia hora, e minha orientadora mostrava o papelzinho, falta 25 minutos, ela nem teve, até teve alguns minutos que eu falo demais, aí ela ainda teve assim, mas se ela não mostrasse, eu ficava lá 1 hora falando. Meu Deus. Gente, então é isso. Eu agradeço mais uma vez, Mônica, pela sua brilhante participação aqui na nossa aula. Tenho certeza que o pessoal que está aqui, o pessoal que vai assistir essa aula vai poder aproveitar, inclusive rever, né? E se tiver alguma dúvida, fique muito à vontade para contactar nos nossos canais, né? A Mônica está sempre lá e os nossos tutores também, mas especificamente sobre esse assunto, se tiverem dúvida, se quiserem uma dica a mais, sei lá, vocês podem procurar a Mônica diretamente, tá bom? E, Mônica, muito obrigado. Vou mandar os exercícios, viu, professor? Ótimo. Para você postar lá no Pode mandar. É o modelinho de planejamento e um resumo das dicas que eu falei, né? Tem também uns exercícios de relaxamento, eu não sei se é possível postar no Moodle, são os exercícios de respiração e relaxamento, porque quando a gente está estudando é muito importante praticar, você está tenso, você não está conseguindo se concentrar, pratica o relaxamento, a respiração diafragmática, os vídeos eles são bem interativos, eu vou mandar para a Epson, e aí ele vai tentar postar no Moodle, que são algumas atividades. A gente não posta o material, porque é o material que a gente usa constantemente. Então, assim, a gente evita postar, porque é um material que é do Serviço de Psicologia da PROAI. Então, é um material que a gente está usando em todo, né, que a gente trabalhou para produzir, então a gente evita publicar o material em si. Mas os exercícios a gente repassa. Show de bola. Então, gente, muitíssimo obrigado a quem vai ter aula ainda hoje. Boa aula. Obrigado aos nossos queridos tutores aqui, Geisa, Mônica, Socorro e Alexandre, e aos nossos queridos alunos e alunas aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Vou desligar aqui a gravação, aí eu quero tirar uma fotinha com vocês, se quiserem. Para aqui,